Boa noite, que Jesus nos ampare a todos. Agradecidos estamos por esta oportunidade abençoada. Nossa prece, nosso pedido a Deus e a Jesus pelos que sofrem, encarnados e desencarnados. Que esses espíritos amorosos da seara de Jesus possam levar aos corações a força, a coragem, a esperança, a resignação. Que todos se sintam amparados e assistidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Quando Jesus disse, vinde a mim todos vós, como alcançaremos este chamamento amoroso do Mestre? Vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, itens 1 e 2. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus encontramos em Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Kardec explica: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e também na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Encontramos esta passagem do Evangelho no livro Caminho, Verdade e Vida, com comentários de Emmanuel. Lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus. Mateus 11, 28. E Emmanuel comenta: ninguém como o Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco.
Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. O que vemos aqui então é que esse sofrimento construtivo levou-os a alcançarem o chamamento do Cristo. Vinde a mim. Maria se dedicou a levar o consolo aos doentes e sofredores. Pedro se transformou na rocha onde se edificariam as bases do cristianismo. Paulo levou a palavra do Evangelho aos rincões longínquos, espalhando a boa nova. E os primeiros cristãos morreram leais na confiança em Jesus e despertaram tantos corações que foram buscar em Jesus, cheios de esperança, elevadas realizações. Muitos de nós gostaríamos de seguir Jesus, estar com Jesus. Ele nos chama, mas como alcançá-lo? Como reconhecê-lo? E Pedro de Camargo Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, fala da imagem viva de Jesus, que após sua desencarnação na cruz, aparecia para muitos sem ser reconhecido de pronto. Então vamos ver ao texto de Vinícius. É singular e significativo o fato, por vezes verificado, de que os discípulos e apóstolos de Jesus o desconhecerem quando ressurgido. Eles esperavam que o Mestre ressuscitasse, visto como tal acontecimento constava das profecias, e a ele, o próprio Jesus, se reportara de modo categórico e positivo. Jesus prometeu, que voltaria, que estaria com eles. Portanto, parece natural que ao verem-no após o dia predito da ressurreição, o reconhecessem de pronto. Não obstante, deu-se o contrário. E precisamente com as pessoas que mais de perto conviveram com ele, tais como Pedro, João, Maria Madalena, etc. Como se explicará esse curioso caso? Quer nos parecer que o Mestre propositadamente se disfarçava, modificando os contornos do seu semblante, a fim de colher as impressões dos seus mais íntimos a respeito dos ensinos que lhes havia ministrado. Proporcionava, assim, oportunidades, aguardando o modo de agir dos discípulos, cujos pensamentos ocultos e reservados punha a descoberto. Que Jesus possuía poder plástico em alto grau é coisa que não se discute. Conhecendo a matéria em sua estrutura íntima, e bem assim as leis que presidem a organização das formas sob esta ou aquela modalidade, jogava com os elementos ao sabor de sua poderosa vontade. É assim que o vemos transfigurado no Monte Tabor, com o rosto luminoso, o corpo refulgente e diáfano, como se fora urdido de luz. No Jardim das Oliveiras, quando o buscavam para o prender, irradia repentinamente esplêndido fulgor, apavorando os esbirros que, ofuscados, caem todos por terra.
No ângulo do templo, certa vez que pretendem justiçá-lo prematuramente, desaparece, porque ainda não era chegada a sua hora. Na estrada de Emaús, põe-se ao lado de 2 discípulos seus e, incógnito, discute acaloradamente com eles durante longo trajeto, só se dando a conhecer quando lhe aprouve, depois de haverem chegado a uma estalagem daquela aldeia. É aquele caso em que ele parte o pão e é reconhecido. Madalena o vê à beira do túmulo, donde ressurgira, e, desconhecendo-o, supõe tratar-se de um certo jardineiro. João, Pedro, Tomé e outros divisam-no na praia pela madrugada e só logram saber que se tratava do mestre querido, após a maravilhosa pesca que ele lhes proporcionara. Que quer tudo isso dizer, senão que Jesus imprimia ao seu semblante o cunho que lhe parecia, mostrando-se ora no esplendor de uma glória que lhe era própria, ora sobre os andrajos com que se vestem os homens deste mundo? Até hoje, prosseguindo no desempenho de sua obra de redenção, o Cristo de Deus continua manifestando-se sob veladas aparências. Os que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, poderão vê-lo e ouvi-lo. Sempre que em nossa mente surge certa influência que, opondo-se ao nosso egoísmo, desperta em nós sentimentos de justiça, é Jesus que está em ação junto de nós. E como os 2 discípulos de Emaús, nós não o reconhecemos. Toda vez que uma voz interior nos advertir, tornando-nos capazes de atos de altruísmo e de rasgos de bondade, é Jesus que, incógnito, opera em nossos corações a obra de nossa redenção. E nós, como Madalena, o procuramos sem saber onde ele está. Quando, após lutas e porfias improfícuas, resolvemos depois, inopinadamente, certos casos e problemas já considerados insolúveis, é Jesus que correu ao nosso apelo, como outrora fez aos apóstolos pescadores que em vão lançavam suas redes ao mar. Quantas vezes se nos deparar nesta sociedade madrasta, o humilde perseguido e espoliado, defendemo-lo, porque esse humilde é Jesus Cristo disfarçado. Quando virmos o órfão abandonado, sem pão, sem família, sem lar, roto e faminto, amparemo-lo sem perda de tempo. Esse órfão é Jesus Cristo, que assim veladamente nos procura. Quando ao nosso lado se apresentar a velhice, trôpega e desalentada, sem arrimo, sem esperança, cumpre acolhê-la, cercando-a dos devidos cuidados, pois é o mesmo Jesus Cristo que assim oculto bate às nossas portas. Finalmente, a viúva necessitada, o enfermo, o encarcerado, o indigente, o sofredor, seja este ou seja aquele, é invariavelmente a imagem viva de Jesus Cristo, a única imagem real que dele existe na terra, a única digna do culto e da reverência dos verdadeiros cristãos, pois é aquela que envolve, sob aspectos vários, o ideal de amor que Jesus personifica. Não vimos ali no Evangelho: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque impõe como dever o amor e a caridade?
terminando então, Vinícius. Não é, pois, figura, não é símbolo, não é alegoria. Jesus está em plena atividade junto de nós, já influindo internamente em nossas almas, já nos impressionando pelo exterior, através da imagem viva daqueles por quem morreu, cravado no madeiro infamante. Lembrando que Paulo, aos Colossenses 3,23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O próprio Cristo nos disse: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizeste. O que significa então o vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? O desespero, a revolta, a queixa e a incompreensão só nos envenenarão a alma, nos afastando do Cristo que nos chama. Mas se formos uns aos outros, nos socorrendo, nos ajudando, nos consolando, confiantes e esperançosos, com certeza estaremos atendendo ao chamado de Jesus. Suponhamos que num determinado local espera-se a presença de Jesus. Após algum tempo, na expectativa do seu surgimento, não o vemos como gostaríamos, mas percebemos a presença, por exemplo, de uma mãe com seu filhinho, ambos necessitados de compreensão e atendimento urgente. Desatentos e omissos, poderemos permanecer indiferentes, mas se nos lembrarmos do jugo suave e o fardo leve de Jesus, saberemos que é Ele mesmo que ali está. Esta é a imagem viva do Cristo. Às vezes, é um familiar necessitado de nossa paciência, abnegação, devotamento. Às vezes, é aquele que se nos apresenta em algum noticiário menos feliz, que necessita de nossa prece. Se atendemos ao nosso semelhante, como se o fizéssemos a Jesus, o cansaço, a opressão que estávamos sentindo, após agirmos como se fizéssemos ao Cristo, nos trará o alívio que Ele nos prometeu. E eu vos aliviarei. Encontraremos descanso, paz, a fortaleza para prosseguirmos em nossa caminhada. Lembrando que os que carregam seus fardos, assistindo seus irmãos, são os bem-amados de Jesus. Em muitos momentos de nossa vida, nos perguntemos: o que pensaria Jesus nessa situação? O que faria Jesus? Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Buscando viver mais intensamente esse mês de dezembro, em que tudo nos convida às reflexões, quando as vibrações amorosas se intensificam, favorecendo ao perdão, as reconciliações, e é lendo sobre Jesus e aqueles que dele falam, que conseguimos vislumbrar a riqueza que temos em mãos. Nesse propósito, então, vamos buscar o escravo grego Nestório, de quem já falamos no encontro passado, que foi a encarnação de Públio Lentulus, 50 anos depois dos seus olhos terem se fechado em Pompeia. Essa encarnação de Emmanuel, como senador romano, foi daquelas que deixaram marcas tão profundas que até hoje ele, Emmanuel, se apresenta com a fisionomia que teve como Públio. E entendo que isso se dá por ter sido a encarnação que, à custa de muito sofrimento, ele se abriu para Jesus, mas também pela dor de não ter percebido a tempo a condição superior de sua esposa Lívia, deixando-se enredar por uma bem urdida armadilha por parte de inimigos invejosos.
E foi tão grande o seu desejo de reabilitar-se diante daquela que ele chamava alma gêmea da minha. E vale a pena nós vermos a poesia que ele fez na juventude para ela. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te, eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. E como Nestório, vamos vê-lo firme, destemido, mas agora com o propósito de servir a Jesus como fizera Lívia. E certo dia, nas catacumbas de Roma, porque as perseguições aos cristãos continuavam, está ele assistindo a uma de tantas reuniões que faziam para estudar, comentar o Evangelho, sempre discretamente, reconhecendo-se pelo sinal da cruz para que pudessem se reconhecer. Era o combinado entre os cristãos. E naquela noite, depois dos cânticos, um homem do povo subiu à tribuna. Fez a leitura de uma passagem do Evangelho, que foi justamente aquela do quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e disse que não tinha condições de comentar, e pediu a alguém dos presentes que estavam ali que viessem à frente, porque o tão querido Policarpo, que já era um ancião, que costumava fazer ali as preleções, ele tinha sido recolhido naqueles dias aos cárceres do Esquilino. E foi uma notícia muito triste para todos ali. E é nesse momento, então, que Nestório se apresenta para os comentários. Saudado pelo olhar ansioso e confiante de todos, Nestório começou a falar com a sua sinceridade comovida. Irmãos, sinto que a minha indigência espiritual não pode substituir o coração de Policarpo nessa tribuna, mas o fogo sagrado da fé precisa manter-se nas almas. Assumindo a responsabilidade da palavra esta noite, recordo a minha infância, para vos dizer que vi João, o apóstolo do Senhor, que por longos anos iluminou a igreja de Éfeso. Porque ele nasce em Éfeso e João desencarna muito velhinho. Então ele teve a oportunidade de ver a João. O grande evangelista, nos seus arroubos de fé, falava-nos do céu e de suas visões consoladoras. Seu coração estava em permanente contato com o do Mestre, de quem recebia a inspiração divina como o derradeiro discípulo na terra, santificando-se com as suas lições e as suas palavras com o sopro sublimado das verdades celestes. Invoco essas reminiscências longínquas para recordar que o Senhor é a misericórdia infinita. Na minha pobreza material e moral, não tenho vivido senão pela sua bondade inesgotável e quero invocar a sua assistência caridosa para o meu coração neste momento. Desde criança tenho os olhos voltados para os sublimes ensinamentos do seu amor, e parece-me também havê-lo visto no seu apostolado de luz pela nossa redenção na face escura da terra. Às vezes, como que impulsionado por um mecanismo de emoções maravilhosas, tenho a doce impressão de ainda o estar vendo junto ao Tiberíades, a ensinar a verdade e o amor, a humildade e a salvação.
Figura-se-me frequentemente que aquelas águas claras e sagradas cantam-me no coração um hino de eterna esperança, e apesar dos véus espessos da minha cegueira, sinto que o contemplo em Nazaré ou em Cafarnaum, em Cesareia ou em Betsaida, arrebanhando as ovelhas desgarradas do seu aprisco. Sim, irmãos, o Mestre nunca nos abandonou no seu apostolado divino. Seu olhar percussiente vai buscar o pecador no mais recôndito sovacão da iniquidade, e é pela sua ternura infinita que conseguimos caminhar indenes nos desfiladeiros do crime e do infortúnio. Por muito tempo falou Nestório das suas lembranças mais gratas ao coração, sua infância na Grécia, as descrições suaves de João Evangelista aos discípulos queridos, as pregações e exemplos do Senhor, suas visões nos planos celestiais, as reminiscências do presbítero Johannes, a quem o inesquecível apóstolo João, havia confiado os textos manuscritos do seu evangelho. Era tudo exposto à assembleia pelo liberto com as cores mais vivas e impressionantes. Então é claro que esses dados tão importantes de uma vivência junto do próprio João Evangelista, junto daquele a quem João confiou os seus escritos do Evangelho, é claro que isso foi uma bênção para aqueles participantes. Ouvia-lhe o auditório a palavra comovido, como se os espíritos, transportados ao pretérito nas asas da imaginação, estivessem contemplando todos os acontecimentos relacionados com a narrativa. Depois de relatadas as reminiscências de Éfeso, e é interessante que ele era grego, porque na época Éfeso pertencia à Grécia, Então, depois de relatadas as reminiscências de Éfeso com os seus vultos mais eminentes, falou para comentar a leitura da noite. Para tanger o ponto evangélico desta noite, lembremos que Jesus não podia condenar os laços humanos e sacrossantos da família. Quando ele disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É um profundo ensinamento que Jesus estava nos deixando. Então vamos ver aqui no texto. Mas suas palavras proferidas para a eternidade abrangem e abrangerão todas as situações e todos os séculos vindouros. Vai falando então Nestório, de modo a demonstrar que a fraternidade é o seu alvo e que todos nós, homens e grupos, coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal, fraternidade essa que um dia nos integrará a todos como irmãos bem-amados e para sempre. Seus ensinamentos referiam-se àqueles que, cumprindo a vontade soberana e justa do Pai que está nos céus, marcham na vanguarda dos caminhos humanos em demanda do seu reino de amor cheio de belezas imperecíveis. Os que sabem acatar neste mundo os desígnios de Deus, com humildade e tolerância, com resignação e com amor, chegarão mais depressa junto daquele que se nos revelou há 100 anos, então fazia 100 anos, como caminho, verdade e vida. Esses espíritos amorosos e justos, que se iluminaram interiormente pela compreensão e aplicação dos ensinos em toda a vida, estarão mais perto do seu coração misericordioso, cujas pulsações sagradas repercutem em nosso próprio ser pela magnanimidade infinita que sentimos em torno de nossa alma em todos os passos desta vida. Tais criaturas são desde já seus irmãos mais próximos pela iluminação evangélica no cumprimento das leis do amor e do perdão.
Então, quando nós nos referimos sempre a Jesus como nosso irmão maior, nos lembremos que temos que galgar, buscar um caminho para realmente nos fazermos seus irmãos, numa busca de uma aproximação, evidentemente uma aproximação de ideais, de sentimentos, né? Então vamos continuar. Dentro, pois, dessas luzes prodigiosas da verdade, sentimos-nos compelidos a dilatar o conceito de família no plano universalista, alijando o criminoso egoísmo que por vezes nos toma de assalto o coração, criando germes da discórdia e do sofrimento no próprio lar. Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Um homem divorciado do bem e um lar envenenado pelos desvios do sentimento operam os desequilíbrios singulares que atormentam os povos. Jesus conhecia todas as nossas necessidades e ajuizou de nossa situação, não apenas em vista da época que passa, mas de todos os séculos do futuro. Acredito que o Evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos de devassidão e decadência. Todavia, enquanto as forças mais poderosas do mundo se concentram neste império cheio de orgulho e impiedade, outras energias profundas trabalham o seu organismo atormentado, preparando o advento das civilizações do porvir. E a sua preleção continua, mas nós vamos caminhar um pouco aqui buscando outras ideias. Então, continuando para vermos um pouco da trajetória desse espírito, Emmanuel, numa mensagem trazida pelo Chico em 13 de março de 1940, ele conta um momento em que o senador em Roma, o senador Públio, ele como Públio, então, em Roma, se encontra com Paulo de Tarso. Então, houve ali um momento desse encontro, e ele vai narrar isso numa mensagem que ele manda nessa data que nós vimos ali. Então, a mensagem começa assim: Lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi o agricultor humano. Muitas vezes foi áspero, a terra não estava manhada, e se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria era regiões em espinheiro e pedregulho. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada pela sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Vi-o uma vez unicamente, quando um carro do Estado transportava o senador Públio Lentulus, ele está falando dele mesmo aqui, ao longo da porta Ápia, que é aquela via Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levara os cavalos a uma disparada perigosa, mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar todas as ameaças. Avistamos então é nesse momento que ele percebe ali a Paulo. Avistamos então um pequeno grupo onde se encontrava a sua figura inesquecível. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia e eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido
não conheci a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser olvidado em tempo algum. Seu vulto humano é o de todo homem sincero que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o sempre e não vos arrependereis. Emmanuel. Com essas reflexões, com esses aprendizados, peçamos a Jesus, a Deus nosso Pai, que possamos também ser tocados no coração como esses outros, que podem nos ensinar, que podem nos falar, mas nos falar com sentimento verdadeiro, nos falar do fundo da sua alma, porque verdadeiramente estão em comunhão com Jesus nosso Mestre. Esse é o caminho. Distantes estamos, evidentemente, mas esse é o caminho que se abre para nós. E é um caminho já palmilhado. Então, com os sofrimentos que a vida traz, com os aprendizados que a vida traz, tenhamos sempre a confiança, porque nós estamos palmilhando um caminho já sedimentado pelo Cristo. Então, roguemos a Deus que a paz se instale em todos os corações. Com muita confiança, tenhamos uma noite